Which kind of andhakar? Andhakar means darkness. Which type of darkness? Material desire, material attachment, material relative, and bhakti against everything like this darkness. And room is light. Which kind of light? Bhakti light. This personality take out from darkness and pushing on lightness. That personality called Guru. Are you understand? So, how is my Gurudev? Of now this Siddhant apply my Gurudev. Guru Maharaj so kindly, so far away from here, India, even came here, and Guru Maharaj sent on representative many sannyasi like this one Maharaj, many sannyasi sending here. Which purpose? Oh, in Brazil's jivas living in darkness. He can't understand what is the meaning of light. He can't understand that darkness. He to understand this is a light. Can't understand. So Gurudev very merciful himself came and also sent on messenger. Oh, teach in Brazil's devotees. Really, you are living in darkness. Come on, darkness to lightness. Come on, and very forceful pushing in light away. That personality called Guru. This Guru Tattva, my Guru Maharaj, totally expert this work. Where I am living in stool hell way living, but Guru Maharaj very forceful pushing my hair and pulling on bhakti way, very lightly way, slight, very humble way. Nature doing, and then by humble for nature all jivas melt and automatically attraction Gurudev's Hari Katha, attraction Gurudev character, attraction Gurudev's nature, and then slowly Guru Maharaj established all jivas in bhakti way. That is a Guru Tattva. Okay. My Guru Maharaj born in Bihar, not Bengal. Bihar. That place name is Tiwaripur. All Tiwari means Brahmin, very Unnat Koti, very highest caste to the Brahmin. And that mostly all 99% Brahmani lived there. Also, I went one time to Gurudev's house in Bihar. I went there, and every disciple has this responsibility. Go to Gurudev's birthplace. Why? Because himself, Chaitanya Mahaprabhu, went on Gurudev's birthplace. That birthplace near Mainabati, Naihati. Now this time, the place famous is Chapnod, Chaitanya Dava. Chaitanya Dava means hole. Mahaprabhu went there and doing Dandavat Pranam very politely, humble way, and very Shraddha way, doing Dandavat Pranam, and some collecting mud for that place. Because that place is not ordinary place. My Gurudev appeared there. Then this dust is so much auspicious, and this way collecting this dust. Guru Chaitanya Mahaprabhu collecting, all followers collecting also that mud, and then become very whole there. English is calling whole. An English word calling in Bangla called Dava, and Hindi called Gaddha. So Chaitanya Mahaprabhu went there
Similar, bee has this duty. All a whole life, one times, minimum one times, I will go there and see the Gurudev's birthplace. I went there and all family members so much crying, too much missing Gurudev's personality and Gurudev's brothers helping. I saw Gurudev's garden, Gurudev's study room, Gurudev's birthplace, every full village I saw. I'm very fortunate I went there and you will try also. Kartik month, after Kartik is possible. If you are coming on Kartik way, then I am making a plan and then I will you will go down. So Guru Maharaj took birth in Tiwari program. In childhood time, Gurudev's name is Bholanath. Bhola means very soft, very simple, very cute. So much. And very silent, very silent. No any restless and no naughty, means child's habit no Gurudev's. And all time Gurudev's going with his father. Father also very religious person. Father attend Mahabharat, Ramayana class and Krishna class. My Gurudev, before taking initiation, Chaitanya Mahaprabhu lotus feet before Gurudev's Ram Bhakta. Maharaj many times told me, so time childhood time I'm reading the Ramayana. I so much cry. I'm thinking now my life coming, come out. And immediately I'm close that Ramayana and then going here and there. But again I am coming, again I am don't read on syllabus book. I again read the Ramayana. So Guru Maharaj, I saw Guru Maharaj's birthplace to study college or a university 5 kilometers far away from Gurudev's house. So Guru Maharaj daily went there, coming, everything see there. And father is religious. So Guru Maharaj also taking his father's finger and going to the attend that assembly, Katha assembly. And some Guru Maharaj grow, some done marries. He has 2 girls. And that day Guru Maharaj left house. Same day, 3rd daughter born in Gurudev's house. Gurudev don't know. But all family members so much suffering to Gurudev's before, without Gurudev's. So don't care that kids till, and then at last she gone. Now this time also Gurudev has 2 daughters. And many followers surrounding me, and the family members thinking, oh, my family members coming, my family like this loving me. And then I'm telling Hari Katha under the Gurudev's mango tree. Gurudev has this nature, garden very light, greenery very light Gurudev. So many times I telling Hari Katha there. But at last Guru Maharaj some going is on. Then Guru Maharaj very high police department job, highest post job. But Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj came. That job time, Guru Maharaj job different place. Gurudev's house is different place.
job is different, transfer. So he heard, Gurudev heard, oh, any sadhu came and he is giving Hari Katha. And Guru Maharaj is silently coming and backside sitting and hearing the Hari Katha. That Hari Katha 7 days gone. Daily Guru Maharaj is coming and attend that Hari Katha. So impressed by this Hari Katha, he can't like on job or anything. Silently, Guru Maharaj resign letter wrote. Not this resign letter not submit in office. Resign letter keep on table and without any permission, Guru Maharaj ran away. Guru Maharaj don't know where I will go, which train is suitable, done nothing knowing Gurudev. And any train is going, Guru Maharaj very easily pick up that train. Took train and Guru Maharaj reached in Navadvip. Guru Maharaj don't know where this sadhu. Even Guru Maharaj left this train in Navadvip station. So not midnight, totally after 10 p.m. Guru Maharaj thinking, where I will go? Who is bring here? Nothing. Guru Maharaj himself don't know. Immediately, now this time name is Pujyapat Bhakti Vedant Baman Goswami Maharaj. The Brahmachari name is Sajjan, Sevak Sajjan. So, Sajjan Sevak take a harken. Harken means lalten. I don't know, mini cylinders gas. And searching. Tayari ko thai. Tayari means Tiwari. Bangla I pronounce is like this, Tayari. And Maharaj, oh, he's searching me. Oh my God. Maharaj don't know. Even Param Guru Maharaj don't know. Param Kumar didn't sit before Gurudev. And Pujapad Sajjan Sevak also don't know. But see how is the Purnamasi Devi's manage. Purnamasi Devi managing. And Shri Gurudev told, I am a Tiwari. Oh, you are Tiwari? Oh. Dandavat Pranam, and then Shri Sajjan Sevak took my Gurudev's hand and reached in Navadvip. There, Shri Param Guru Maharaj, Bhakti Pragyan Shri Keshav Goswami Maharaj waiting for Gurudev. 10 years, continuous 10 years, Gurudev's any family members can't know where is my Srila Gurudev. Gurudev's home name is, parents' name give Shriman Narayan. But my Param Guru Maharaj gave Gaur Narayan. Shriman ki transfer and keep Gaur Narayan. Gaur Narayan means Gaur Hari. Sachidandan Gaur Hari. After 10 years, little bit, any family members, one family members knowing my brother in Navadvip. So he told his mom. That time Guru Maharaj's mom also there. So Guru Maharaj's mom is so bitterly crying and searching, almost blind, so much crying for Gurudev. And at last she decide I will go to Navadvip. And some family member and with Gurudev's mom came in Navadvip and asked about his son. He said he went to outside, he will come evening time. Very patience feeling and waiting for evening. Evening also gone, but Shriman Narayan not coming. Then again, when evening, you told me he will return from evening. Evening also passed, he is not coming. Oh, he went to out of city. He will come after 3 days. Mother is so upset and very hardly passed to 3 days. 3 nights, 3 days. After 3 days, again ask,
Where is my son? Please tell me. Your son going outside. Then mom is very angry. Very angry. I'm telling. I am also Brahmin. I will curse you to you. Then listening that talk and every brahmachari is afraid and reached to Param Gurudev's and told to Param Guru Maharaj, this is doing that. Maharaj, Guru Maharaj means brahmachari's mother like this anger. What can I do? Guru Maharaj called Gurudev's and also mother. I'm so much glad. You can't understand how much mother's love and affection coming her son. Embrace him and tell, Shriman Narayan, I'm not late to you. You will come. You will return with me to Tiwaripur. Maharaj already everything surrender lotus feet of his Gurudev, Pujipat Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj's lotus feet, and Guru Maharaj don't want and will return to Tiwaripur. My Gurudev is waiting for Param Gurudev. What can I do? What is your permission? Then Param Guru Maharaj giving signal way, you will go, and then later you will return from house. He is ready. Gurudev returned to Tiwaripur, his mom. And you can't believe, like this Gurudev's character is Vishwanath Chakravarti Thakurji's character. Vishwanath Chakravarti Thakurji also returned his house by Gurudev's mercy, and whole night Chakravarti Thakurji giving Hari Katha, his wife. Similar, Guru Maharaj also whole night giving Hari Katha, his wife. And morning time, why this Hari Katha? Morning time, wife's mind convert and told, oh, so late, you are go to bhajan, going to forest and do bhajan. Herself, his wife giving permission when Guru Maharaj returned. Then again Guru Maharaj never went there. So Guru Maharaj like this character. I will later explain my first Então, hoje, a Didi começou dizendo que muitos devotos têm o desejo que ela explique sobre a vida e os ensinamentos de Srila Gurudeva. Então, primeiro ela diz que é a responsabilidade de todo discípulo entender o significado de Gurudeva. Em Hindi, essa palavra Guru ela é formada por duas palavras, Gu e Ru. Guru significa muito pesado. Guru Tattva é muito pesado. Existem muitos motivos, mas um deles é que se eu entendo Guru Tattva, então eu vou entender todos os outros tattvas. Gora Tattva, Krishna Tattva, Radha Tattva, Jiva Tattva, Maya Tattva e assim por diante. Na palavra Guru, Gu significa Andhakar, ou escuridão. E que tipo de escuridão é essa? Essa escuridão é aquela que está ligada aos desejos materiais, ao apego materiais, aos relacionamentos materiais. E Ru significa luz. Que luz é essa? É a luz de Bhakti. Ou seja, Gurudeva é aquela pessoa transcendental que pode pegar na nossa mão e nos levar da escuridão para a luz. Então, esse Siddhanta, né, ou esse Guru agora vai relacionar esse Tattva, esse Siddhanta, à personalidade de Srila Gurudeva, que
ele é tão bondoso, tão misericordioso, que ele próprio veio aqui ao Brasil e a tantos outros lugares. E ele também mandou os seus muitos representantes, os sannyasis e ela mesma, né? E para que ele faz isso? Qual o objetivo dele ter vindo pessoalmente ou ter enviado os seus representantes? Porque as divas, as almas no Brasil, elas vivem na escuridão e elas não podem entender por que elas estão sofrendo, né? Por que elas estão na escuridão. Por isso, Srila Gurudeva pessoalmente veio e também enviou seus sadhus. E aí, quando ele veio, ele empurrava a gente, as divas, né? E falava assim, vamos lá, me acompanhe, vamos para a luz. Então, Guru Maharaj, ele é inteiramente perito em fazer isso, em orientar a diva na direção da luz de Bhakti. Eu vivia numa situação assim, muito suja, mas Guru Maharaj me puxou dessa situação. Então, as divas, por causa desse caráter, dessa natureza misericordiosa e tão suave de Srila Gurudeva, as divas se sentem atraídas pelo Harikatha dele, pela natureza dele e pelo caráter dele. Então, assim, a Didi explicou para a gente o que significa Guru Tattva, a verdade sobre Gurudeva. Agora ela vai começar a contar um pouco da história da vida de Srila Gurudeva. Que ele nasceu no estado de Bihar, ele não nasceu na Bengala. E ele nasceu numa cidade, numa região chamada Tiwaripur. E essa cidade, Tiwari significa Brahmana. É uma cidade que é habitada basicamente por brahmanas de alta classe. 99,9% dos moradores são brahmanas que viviam ali de alta classe. E a Didi teve a fortuna de ir à casinha de Srila Gurudeva em Bihar. E ela diz também que todo discípulo tem o dever de ir à casa onde o seu Gurudeva nasceu, onde ele viveu, pelo menos uma vez na vida. Então, o discípulo tem a responsabilidade de ir pelo menos uma vez na vida ao lugar onde seu Guru nasceu, especialmente porque Srila Gurudeva nasceu num lugar sagrado, onde o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu passou. Esse lugar se chama, em Hindi se chama Chaitanya Dava, e em Bengali se chama Chaitanya Gada. Ali Mahaprabhu prestou Dandavatanam nesse lugar, e ele pegou a laminha, a poeirinha desse lugar, e foi exatamente nesse lugar que Guru Maharaj apareceu. E por isso, a poeira desse lugar, né, Tiwaripur, é muito auspiciosa. E aí, quando Chaitanya Mahaprabhu pegou aquela poeirinha, todos os seguidores dele passaram a fazer a mesma coisa. De tanto pegar a poeirinha, Mahaprabhu e os seus seguidores formaram um buraco, assim, né? E esse nome em Hindi, esse buraco é Dava, por isso Chaitanya Dava. Então, Mahaprabhu esteve lá. Por isso é dever nosso, como discípulos, seguidores, que pelo menos uma vez nós estejamos lá, façamos uma visita lá. Então, a Didi conta que quando ela chegou lá, ela encontrou os familiares de Srila Gurudeva chorando, sentindo saudade dele. E ela veio acompanhada por vários outros devotos, né, que ela estavam acompanhando, seguindo. Aí esses familiares assim, ficaram impressionados e pensaram que aquelas pessoas que estavam seguindo a Didi eram seus familiares. E aí ela teve a oportunidade de ver o jardim de Srila Gurudeva, o quartinho dele, o lugarzinho onde ele nasceu. Então ela se sentiu muito afortunada, e ela está dizendo para a gente que logo depois que termina a Kartika,
que é em outubro, novembro, ela pode tomar todas as providências para nos levar lá. Então, gente, não vamos deixar de ir a Kartik esse ano. A gente tem para lugar de Gurudeva com a Didi. I'm just saying that you say that you can take us to Gurudeva's place after Kartik. Então, Guru Maharaj nasceu em Tewari-pur, e o nome dele, quando era pequenininho, era Bulanath. Bulanath é um nome que tem a ver assim, com o caráter de Srila Gurudeva. Ele era muito suave, muito simples, muito fofinho, era muito silencioso, não era uma criança assim, travessa, inquieta, era uma criança muito especial. E todo o tempo, quando ele estava em Bihar, ele acompanhava o pai, que era muito religioso. O pai tinha o hábito de ler sempre Mahabharata, Ramayana, e antes de Srila Gurudeva se tornar seguidor de Sri Chaitanya Prabhu, ele era um Brahma Bhakta. E ele contou para Didi que toda vez que ele lia o Ramayana, que ele era um devoto de Ramachandra, então toda vez que ele lia o Ramayana, ele chorava muito, mas repetidas vezes ele lia o Ramayana, ele era muito apegado a ler o Ramayana. Então ela viu o lugar de nascimento de Gurudeva, né, a terra natal. Ela também conheceu o colégio, que ficava a 5 quilômetros da casa dele, onde ele estudava. Então, como o pai de Srila Gurudeva era muito religioso, ele puxou... Srila Gurudeva pegava o pai pelo dedo, assim, e o levava para a reunião de Harikatha, o local onde havia o Harikatha. E aí, quando ele ficou, assim, chegou como jovem adulto, né, quando ele chegou à fase de jovem adulto, ele se casou, ele teve 2 meninas, mas ele saiu de casa no mesmo dia em que a segunda filha dele nasceu. E aí, a gente falou que ela esteve lá, ela esteve lá e muitas vezes ela falou Harikatha lá. Ela também conheceu a mangueira de Srila Gurudeva. Ela disse que Srila Gurudeva ele tem um gosto muito grande por cuidar do jardim, das flores. Ele tinha essa mangueira que ele cuidava também. Gurudeva, ele trabalhava como um policial de alto escalão no departamento de polícia da cidade. Mais um dia, chegou um sannyasi, um Maharaj chamado Bhakti Kamala Madhusudana Maharaj. E esse Maharaj, ele deu um Harikatha durante 7 dias. E Srila Gurudeva foi ouvir o Harikatha desse Maharaj, e ele ficou assim, tão atraído por aquele Harikatha, que ele resolveu escrever uma carta de demissão, deixou uma carta de demissão em cima da mesa onde ele trabalhava, e ele foi embora sem avisar para ninguém, simplesmente assinou a demissão dele e foi embora. E quando ele foi embora, mas não sabia para onde ele estava indo, não sabia que trem ele ia pegar, né? Ele simplesmente queria ir embora, porque ele queria encontrar aquele Maharaj e encontrar também o seu Gurudeva. E aí, ele pegou o primeiro trem que parou na estação, e esse trem estava indo para Navadeva. E aí, Guru Maharaj chegou na estação de Navadeva lá pelas 10 da noite. E ele ficou pensando assim, para onde que eu vou agora? E de repente, um brahmachari chamado Sadhan Sevaka Brahmachari, que depois veio a ser Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj. Ele começou a falar assim, Tawari Kotai, ou seja, onde está o rapaz de Tewari, né? E aí, o Deus ficou muito impressionado, mas eu não falei que estava vindo, assim, como é que ele... Aí ele chegou lá e falou assim, você está me procurando? O Deus falou para ele. E aí, Srila Vamana Maharaj
levou Shri Gurudeva para onde estava o Param Gurudeva, e eles nunca tinham, os dois, né, Srila Balaram Maharaj e Srila Gurudeva, nunca, não se conheciam, nunca tinham se visto antes. Mas mesmo assim, por arranjo de Purnamasi Devi, esse encontro aconteceu. E aí Guru Maharaj disse que ele era o Tewari que estava sendo procurado, né? Prestou pranamas, e assim Srila Balaram Maharaj levou para encontrar com Parangurudeva pela primeira vez. E Parangurudeva, na verdade, estava esperando o Srila Gurudeva, né? E aí se passaram 10 anos desde que Srila Gurudeva pediu demissão e deixou a família, né, e a cidade, e os familiares dele não tinham nenhuma ideia de onde ele tinha ido. Eles estavam assim, né, atarantados, assim, 10 anos, sentindo a falta de Srila Gurudeva. O nome que ele recebeu quando ele era criança dos seus pais era Shriman Narayana. E ele recebeu o nome de iniciado de Gora Narayana, que é Satyanandana Gora Harini. Depois de 10 anos, um familiar acabou descobrindo onde Gurudeva estava. A mãe de Guru Maharaj, quando ficou sabendo, ela veio até Navadeva e ela chorava amargamente. E por isso ela foi, né, para Navadeva. E aí, quando chegou em Navadeva, ela perguntou pelo filho. Aí um outro devoto disse assim: ele saiu, ele vai voltar à noite, mas ele não veio, não apareceu à noite. Aí ela perguntou de novo, e aí o outro devoto respondeu: ele saiu, ele vai voltar em 3 dias. Aí a mãe de Gurudeva ficou muito zangada. Assim. Ela falou assim, ela depois de 3 dias perguntou de novo, e respondeu, obteve a mesma resposta. Ela ficou muito zangada e falou assim: eu também sou Brahmani, eu sou Brahmin também, eu vou amaldiçoar vocês se vocês me disserem onde está meu filho. Aí os devotos ficaram assim meio com medo. Aí finalmente o Param Gurudeva veio com o Gurudeva até ela. E aí, quando ela viu o Param Gurudeva, a raiva toda, tudo passou, ela ficou super assim, emocionada, super feliz, cheia de amor e afeição. E ela disse para ele assim: eu vim aqui para te levar de volta para casa. Mãe na Índia é mãe com mãe numa Índia, né? E aí Gurudeva foi consultar o seu Gurudeva. Falei: o que eu faço? Minha mãe está dizendo para me levar de volta para casa. O que eu faço? Aí Param Gurudeva disse: você deve ir. Então o Gurudeva voltou com a mãe, porque Gurudeva sempre foi completamente rendido aos pés de lótus do seu Guru Maharaj. Então tudo que Guru Maharaj falava, ele fazia sem hesitação. E aí quando ele voltou com a mãe dele, a Didi fala assim, como eu gosto de falar: você não pode acreditar, né, no caráter de Srila Gurudeva, porque da mesma forma que Vishwanath Chakravarti Thakur passou pela mesma situação, ele tentou abandonar os seus relacionamentos materiais e tudo, e o Guru mandou ele voltar. Então tanto ele como o Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, quando voltaram para perto da esposa, o que Gurudeva fez? Ele ficou a noite inteira dando Harikatha para a esposa. Aí quando amanheceu, ele tinha convertido a esposa. E a esposa chegou para ele e falou assim: vá fazer seu bhajan. Então ela própria deu a permissão para Gurudeva voltar para a mata e ficar com seu Guru Maharaj. Bhakti's bedrock is Guru Nishtha. Gurudev has so Guru Nishtha, I can't explain. Once a time, Guru Maharaj's god brother, name is Anang Mohan. Some very bad disease, TB. Now this time TB is not dangerous disease, because many treatment came out from medical space. So that time no any good treatment, nothing. And Param Guru Maharaj very
bury for Anang Mohan. That time also Navadvip Parikrama's time also came. So he is very who is take care, and he want also Anang Mohan admit in hospital. A prominent, permanent take care of TB disease. That time permanent hospital in Chennai. Now this Chennai. Before name is Madras. So Param Guru Maharaj saw, and Param Maharaj told to her, his Guru, the Guru Maharaj, you don't worry, I will take in hospital, I will take care, don't worry you. And Guru Maharaj took Anang Mohan and admit in Madras hospital. Admit, then day by day not cured. Day by day this is more and more and more. At last, Miss Anang Mohan Brahmachari going before, telling, look, my Radha Krishna is coming. My Dada Guru, Dada means Baba means my Gurudev. Very loving mood told Baba. Hey, Baba coming. Immediately Guru Maharaj, my Gurudev's, that is not Gurudev's guard, Param Gurudev's guard brother, my Gurudev's guard brother. And that times my Guru Maharaj keep Param Gurudev's picture on here. He lay down and keep here and see the Gurudev. I am going and Radharani is calling me. I want Radharani's seva. He Radhe, he Gurudev. Left that Baji. Then at the time Guru Maharaj wrote one letter telegram to Param Gurudev. Param Guru Maharaj, you gave that authority, you gave that seva. I am not successful. He left the body. Then Param Guru Maharaj listening this news and bitterly crying. Later, Shri Param Guru Maharaj has so much Guru Nishtha. He don't care. Oh, I will say by TB disease. Maybe the TB is Sankramit. I don't know English. Contamination. If one devotee has fever, the devotee is sitting here, then automatically that disease is coming to Contagious. Virus? Contagious. No. Miss, What's the question? any disease devotee sitting here, automatically that disease catch another devotees. It's contagious. Contagious disease. Contagion is the word. Yeah. Okay. Contagious disease. Don't worry, Gurudevs, don't worry. This TB is contagious disease. Even also not worry. He is thinking, this is my Gurudev Seva, this is my Gurudev Seva. At last, Guru Maharaj returned his Gurudev's lotus feet. How this Gurudev's Nishtha? We have no Guru Nishtha. You have, I don't know I am telling you, my heart is no Guru Nishtha. I am trying to first create Gurudev Nishtha. How Guru Maharaj, how much giving me, how much. Even I don't deck lotus feet of Gurudev's, nothing. So Gurudev has Guru Nishtha. And Guru Maharaj is so much Bhakta Vasalya, he can't believe. You know Bhakta Vasalya? How is Guru Maharaj protecting his disciple? Can't explain. So much disciples attract and very sympathetic his disciple. See, I am giving one example. Guru Maharaj teach me Srimad Bhagavad Raspanchadhyay. Guru Maharaj sit on bed. Guru Maharaj sitting like this. I am sitting. She is sitting like this. Back. Main gate. My back side. Guru Maharaj teaching me. I am learning from Gurudev. If one boy is standing there, how many long? I don't know. I didn't see. Gurudev also not see.
too much and absorbed in this mood. So didn't see like this who is standing there. Chapter is shlok is finished. Why chance Gurudev saw like this? Gurudev saw one boy standing front of my gate and asked, "Who are you? So sweet voice. Who are you? Where are you come from? Where are you stay?" And listening the Gurudev's sweet voice, and the boys can't control his heart and bitterly crying bitterly. That automatically Gurudev's sympathy coming, and Guru Maharaj asking, "Please tell me, where are you come from?" Then boy told, "Hey Gurudev, I come from Bombay, and my mom is your disciple. My mom died." Huh? What happened? Oh Gurudev, before Janmashtami he is telling, I will go to Mathura, I will celebrate Janmashtami with Gurudev, I will celebrate Janmashtami with Gurudev. And she has no reservation, not train reservation, no flight ticket, nothing. She can't listen. Anyway, she took to sari, keep in suitcase and went there. Is railway station. And later I am telling to TT guard, please one birthday arranging for that my mom. Anyway, she came in Mathura. He told that boy telling to Gurudev. I am listening, Gurudev also listening. And immediate that boy calling his maternal uncle, Mama. I don't know your what is Supuchi Gita, which language your? Portuguese. Portuguese. I don't know Portuguese. What is the meaning of Mama? Mother's father. Mother's brother. Tio. Chio. Calling Chio, my mom is coming, please receive. And my Chio receive, mom. Then Gurudev's house celebrate the Gurudev's Janmashtami. Janmashtami before one day, he very nice organized Nagar Sankirtan. The Nagar Sankirtan is very nice. Jhanki means so nice procession. Elephant, camel, horse, many types of band, path, very very nice. Himself Guru Maharaj also going whole Mathura party. You saw? In Mathura? Yeah. So my mother celebrate this Nagar Sankirtan. And second day Janmashtami, on Janmashtami at least 4:30 start Mangla Aarti. He attend Mangla Aarti, she attend Mangla Aarti. After Mangla Aarti she didn't return his home. She came before 4:30 up to 1 a.m. sitting in temple, chanting, listening Hari Katha. That day Guru Maharaj don't allow stop Hari Katha. Speaker is changed, but Hari Katha is not stopped. So Hari Katha going. Then 1 o'clock appeared the Krishna Janmashtami and taking Charnamrit and still took dinner prasad in temple and returned her home. And next day, Bhakti Vedanta Sri Swami Maharaj appearance day, Nandosav. And Guru Maharaj celebrate this Nandosav, very nice, giving Hari Katha and do Pushpanjali lotus feet of Swami Maharaj, do Aarti, very nice prasad, delicious prasad offered to Swami Maharaj. And she took also this prasad. My mom also took my prasad. And later, in noon time, Guru Maharaj celebrate Nandosav. Very nice Nandosav. Maybe you will come and search how is nice this. Maharaj, too much, very very crowd, too much crowd, and Guru Maharaj throw
toffee, biscuit, coin, toys, how sweets, so much. Guru Maharaj throw. It was like this celebrate Nandoshav. She attended Nandoshav. That boy telling and we are listening. Guru Maharaj and I am listening. And then returned this Nandoshav time, evening time, some hard pain feeling. She called his brother, her brother, I am some pain feeling. Immediately my chewing, Chiyu took in hospital, admit hospital, Ram Kishan Mission Hospital in Vrindavan. Hospital, admit. One day admit and one night pass. Miss next day, Ekadashi day, morning 3 p.m. She get up on bed. Going oxygen, saline, everything take out from one hand. And sister-in-law told, Mom, Didi, what are you doing? Please don't do. Please, silent. And very quickly change my cloth. My choice wife change cloth and told, put my tilak. 12 putting tilak and sitting like this and see, Radharani calling me. Gurudev calling me. Gopinath calling me. I am going to Vrindavan. I am going to. Ha Gurudev. Gone that party. Guru Maharaj listening this Hari Katha, immediately Guru Maharaj changed the mood. Guru Maharaj, you know golden color, Gurudev's body color is golden color. Reddish color came out. And consciousness means no sense this body and told, oh, anybody person taking Hari Nam by this hand, I am giving Bhakti Kripa anybody's heart. And by any previous sanskar, going to hell, I am not left then on hell. I went to hell and take out on disciple. I am not left up till established not Swarupa, on Swarupa way. I can't left. Now you are understand how we are fortunate. So take centralized like this Guru Maharaj. Guru Maharaj, my previous sanskar bad, I know. But even, I know. Also any bad behave with me and then I left the Gurudev. But Guru Maharaj never left me, never left us, never. That is a Gurudev's tattva, Gurudev's personality. So Guru Maharaj told, I never left that person without established on Sarup Siddhi. Guru Maharaj senseless. I told to Naveen Krishna Prabhu means Madhav Maharaj is coming from. See, Gurudev's hand is so cold, legs is so cold. Rubbing to Gurudev's hand, rubbing to Gurudev's legs. And Naveen Maharaj Prabhu giving the electro powder glucose to Gurudev. And Guru Maharaj very nicely drinking. Then consciousness comes. What happened? Nothing. How is Gurudev's Bhakta Vatsalya? How Guru Maharaj is protecting his disciple? I can't know. Why I can't know? Because I have no any experience. Without experience, how possible I am knowing the Gurudev's nature? Understand? So we are lucky and following like this Gurudev's lotus feet. Então a gente continua contando a linda história do nosso Guru Maharaj. Ela diz que a espinha dorsal de Bhakti é Gurunista, é a fé estável nos pés de lótus de Gurudev. E Guru Maharaj, ele tem tanta Gurunista que ela não consegue nem explicar, não pode alcançar a Gurunista de Shri Gurudev.
certa vez, Ananga Mohan, um brahmachari que morava na mata, ele contraiu a tuberculose, que na época era muito difícil tratar, não havia todos esses remédios e esse avanço que hoje em dia há para eliminar e curar a tuberculose. Então, Parama Gurudev ficou muito preocupado com... Ele era um menino, era um adolescente ainda, Ananga Mohan. Então, ele ficou muito preocupado porque ia começar o Navadri Parikrama. E ele ficou pensando, quem que vai cuidar do meu discípulo? E aí, Srila Gurudeva, ele imediatamente se prontificou e falou, não, posso cuidar dele, Gurudeva. E assim, ele o levou para se internar no hospital de Madras, que antes se chamava Chennai. Então, isso. Então, ele ficou ali no hospital, mas o que aconteceu é que cada dia que passava, ele ficava pior ainda. E por fim, Ananga Mohan, um dia estava sentado assim, no hospital, e ele olhou assim, né? E ele falou assim, olha, Radha Krishna, olha meu Baba, se referindo carinhosamente ao seu próprio Gurudeva, meu Baba está chegando, está vindo. E aí Gurudeva pegou um quadro de Parama Gurudeva e colocou assim nessa altura do peito. E aí a Ananga Mohan falou assim, o Radha está me chamando, o Radha está me chamando, ela está me chamando para fazer Radha Seva. He Radha, He Gurudeva, Guru Maharaj. E foi assim que ele partiu desse mundo. Aí Srila Gurudeva passou um telegrama para o seu Guru Maharaj. E ele, dizendo no telegrama que a missão que ele tinha recebido do seu Gurudeva, ele não tinha tido sucesso na missão, porque Ananga Mohan tinha acabado de abandonar o corpo. Parama Gurudeva, quando ouviu a notícia, ele chorou amargamente. A gente não pode assim, entender quanta gurunista Srila Gurudeva tem por Parama Gurudeva. Apesar daquela doença ser uma doença contagiosa, Srila Gurudeva falou para o seu Guru Maharaj que ele não precisava se preocupar, que para ele fazer aquilo era Guru Seva, e ele não ia deixar de fazer aquele Seva. Então o Guru Maharaj voltou para os pés de lótus do seu Guru Maharaj. Então a gente fala assim que, contando essa história, ela diz que nós não temos gurunista. Primeiro, a gente tem que criar esse gurunista no coração. E ela continuou contando sobre Gurudeva, que ele tem muita Bhakta Vatsalya, ou seja, ele cuida dos devotos, ele tem muito cuidado, muita preocupação, muito amor pelos seus devotos. Aí ela agora vai contar uma história que prova isso, né? Como uma vez, o Gurudeva estava ensinando o Srimad Bhagavatam para ela. Ela estava sentada de costas para o portão do templo, o Gurudeva está sentado na asana dele, e aí ele estava ensinando e ela estava aprendendo o Bhagavatam. E de repente um menino, um rapaz, assim, apareceu no portão e ficou ali parado. Mas Gurudeva estava tão absorto no humor, né, dando o Harikatha, do Srimad Bhagavatam, que ele continuou. E aí ele terminou de falar o último shloka. E aí ele olhou para o portão e viu aquele rapaz, assim, com uma voz muito suave. E ele falou assim, quem é você? De onde você vem? Onde você está hospedado? Então, ouvindo aquela voz, o menino começou a chorar, dizendo, eu venho de Mumbai, a minha mãe é sua discípula e ela acaba de morrer. Aí Gurudeva ficou assim, né? Ficou assim, muito impressionado com a notícia, e falou assim, mas o que aconteceu? Aí ele contou que antes de Janmashtami, a mãe estava com esse desejo muito grande de ir para Mathura, para participar da celebração de Janmashtami com Gurudeva no tempo dele. Então,
ela estava assim determinada a ir, acho que alguém disse que ela não devia ir por algum motivo, e ela simplesmente colocou um sari na malinha dela, foi para a estação e veio para Mathura. E aí a Didi diz que os dois, né, ela e Gurudeva, estavam ouvindo a história do filho, contando, né? Aí o filho ligou para o mama, que em hindi é tio, e o tio veio recebê-lo na estação. Então, como é que Gurudeva celebra o Janmashtami em Mathura? No dia anterior, eles têm um Naga Sankirtan muito lindo. Tem elefante, camelo, cavalo, banda. É muito lindo. E Guru Maharaj também vai. E todo o grupo dos devotos de Mathura também participam. Aí depois, no dia seguinte, tem Mangalarti às 4h30. E aí os devotos ficam lá, e ela também, a mãe dele, ficou assim. Começa às 4h30 e ninguém volta para casa até 1h. Durante o tempo todo, sem parar, Gurudeva fala para os devotos cantarem, fazer Harikatha, assim, seguido. E aí, 1h da manhã, eles vão para a Prashada, e no dia seguinte é Nandotsava, que é o dia do aparecimento de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E aí Gurudeva faz um Harikatha muito lindo, oferece pushpanjali, flores, faz arati, e eles oferecem uma prachada deliciosa. Então ela participou de tudo isso. E ela participou daquela celebração de Nandotsava ao meio-dia. E ela viu como Gurudeva, assim, muito feliz, no dia de Nandotsava, ele joga muitos presentinhos para as pessoas, brinquedinhos, biscoito, caramelo, assim. O pessoal muito feliz, né, recebendo tudo isso de Srila Gurudeva, todos esses presentinhos. E aí, o rapaz ainda contando a história, né? E aí quando a mãe voltou para a casa do irmão, né, o tio dele, ela reclamou de uma dor assim no coração. Aí o tio rapidinho levou a mãe para o Ramakrishna Hospital em Vrindavana. E ela foi admitida no dia seguinte. E de repente às 3 da tarde, ela assim, se sentou na cama e ela começou a desligar tudo que estava nela, máquina de oxigênio, soro, tudo, ela tirou tudo. E o irmão falou assim, não faça isso, não faça isso. Ela falou, fica calado, cala a boca. Aí ele pediu para ele a roupinha dela, mudou de roupa, e pediu para ela ajudar, ele ajudá-la a passar tilaka. Não era o tio, não? Não era o irmão? Tudo bem. Ela é esposa. Então, nesse momento ela falou assim, veja, Radha está me chamando, Gurudeva está me chamando. E ela falou assim, Ha Gurudeva, e ela partiu. Então, quando o Gurudeva viu aquele Harikatha, o humor dele mudou. Ele que tem a tez do corpo dele é dourada. Mas naquele momento ele ficou com a tez, com o corpo todo avermelhado, de cor avermelhada, e ele por um pouquinho, ele desmaiou, ele perdeu os sentidos. Aí Gurudeva, a gente faz um parênteses para falar uma coisa muito importante que Gurudeva diz, né? Que qualquer pessoa para quem lhe dê Harinama, se essa pessoa não seguir o processo e for para o inferno, ele vai atrás dessa pessoa no inferno e atrás de volta até que ele estabeleça para ela o Swarupa dela, a forma espiritual eterna dela. Então o Gurudeva diz isso, né? Agora vocês podem entender as glórias de Srila Gurudeva. Aí ela fala assim humildemente que o samskara anterior dela não era muito bom, mas Guru Maharaj nunca a abandona. Essa é a personalidade de Gurudeva. E aí ela volta para a história, né? O Gurudeva estava com as mãozinhas frias, os pés frios. Aí Navin Krishna Brahmachari, que hoje em dia é Sripad Madhava Maharaj, veio e começou a massagear, né, o pezinho dele, a mãozinha. E aí ele voltou assim e perguntou, voltou do desmaio, né, recobrou o sentido. E aí perguntou, o que aconteceu? Aí todo mundo falou assim, nada, Gurudeva. Então essa história mostra como que Gurudeva é Bhakta Vatsalya, como que ele protege os seus discípulos, né, sempre. अच्छा तो
Next. Então, a Dita está falando que amanhã de manhã ela vai continuar o Katha de Srila Gurudeva. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sachinanda, Jaya Gaura Hari, Sachinanda, Jaya Gaura Hari. Jaya Sachinanda, Jaya Gaura Hari, Sachinanda, Jaya Gaura Hari. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Gurudev, 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 Gurudev. जय श्री श्री गुरु गोरंग गंधर्व धारी श्री श्री हरिलाल की जय गोविंद गोपनाथ मदन मोहन जोर की जय श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय शुभदस्तुत श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला पे विष्णु विष्णुदस्तुत श्री भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला पे विष्णु विष्णुदस्तुत श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय नित्य लीला पे विष्णु विष्णुदस्तुत श्री भक्ति प्रज्ञा श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला पे विष्णु विष्णुदस्तुत श्री भक्ति सिद्धांत संस्कृत प्रभुपाद ठाकुर की जय महाबाबा श्री गोपिशोक महाराज की जय सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय विष्णु साई श्री जगन्नाथ दास प्रभु जी महाराज की जय रूपान गुरु वर्ग की जय रूप परंपरा की जय संकीर्तन की जय जय रूप सनातन रघुनाथ श्री जी गोपाल गोपाल कुमार सिद्धि प्रभु की जय दामोदर राम गोपाल सिद्धि की जय कश्यप श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंदी की जय श्री शिशुमती राजधानी की जय कृष्ण गुरु गोपीगण राधा कुंड श्याम कुंड राज गोवर्धन की जय तुलसी भक्त वृंदा देवी की जय रूप मंजरी जटिल मंदिर इत्यादि
इत्यादि सभी बंदी की जय। जय। ललिता विशाखा चित्र चंपकता इत्यादि सभी बंदी की जय। जय। भक्ति विमला श्रीकर नृसिंह देव की जय। जय। श्री भक्त प्रहलाद महाराज की जय। जय। समस्त अभिचुप प्रता गिरिराज महाराज की जय। जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। जय। गंभीरा की जय। गंभीर महाराज की जय। सुरवीर गौर भक्त बंदी की जय। जय। दाई गौर प्रमाण हरि बोल।